Aí, pessoal, acabei de chegar aqui na Câmara. Nós vamos encontrar uma pessoa importante para poder saber um pouquinho para onde vai o seu dinheiro. Se vai para o bolso dos políticos, por exemplo. E uma coisa importante também é o fundão eleitoral, né? O partido realmente ele importa ou só o candidato? Às vezes a gente vota num candidato, mas o voto ele não vai somente naquele candidato, ele vai para uma legenda. E essa polarização aí, como é que resolve isso? É o fundão eleitoral, né? Como é que ele funciona? Pessoal, então tô aqui mais uma vez com o conteúdo da lição Alex e Papai, e hoje é um dia especial porque nós vamos falar sobre o seu dinheiro que está indo direto para o bolso dos políticos, né? Quando você vota, como é que vai a representatividade do seu voto? O que depois que passa a eleição, o que significa isso? E hoje nós estamos aqui com a Raíssa Tomás e você vai conhecer um pouquinho sobre a trajetória dela e também, inclusive, os desafios que ela encontra hoje aqui na Câmara dos Deputados. Então nós estamos aqui para poder falar um pouquinho sobre isso. Raíssa, obrigada aí por receber a gente aqui, né, na Câmara dos Deputados, e hoje nós estamos com essa ideia de fazer esse conteúdo um pouquinho para o pessoal conhecer como é que é a realidade de como que o dinheiro hoje público é tratado, especialmente aqui num dos poderes, né, que é tão importante quanto outros, mas que você está vivendo o dia a dia, né? Queria, primeiramente, Raíssa, que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre o que você é hoje, o que você foi, né? Já sei um pouquinho, mas gostaria que você falasse um pouquinho. Eu queria primeiro agradecer o convite, Sábio. Para mim é uma alegria poder falar com você e com seus seguidores. Eu sou Raíssa Tomás, sou jornalista, sou dirigente estadual do Partido Verde, né, em Brasília. Também sou da direção nacional do Partido Verde. Atuo na Câmara Federal como assessora técnica da liderança do partido, fazendo todo o acompanhamento da agenda dos nossos deputados, o acompanhamento da pauta, né, o que está sendo discutido aqui na casa. Como eu disse, eu sou jornalista, então eu atuo também traduzindo um pouco do que você faz, o que está acontecendo aqui, que discussões são essas, como é que as pessoas podem participar mais e como isso afeta a nossa vida. Então eu fico muito feliz de participar, eu agradeço estar aqui e eu espero que eu consiga esclarecer um pouquinho dessas perguntas difíceis que você me fez. Pois é, eu preparei aqui uma conversa rápida com a gente, né? Então, sobre questão de mobilização, que é uma coisa que pega muito na questão até legislativa, né? Mas para o cidadão comum, né? Como é que ele faz para poder transformar uma dor social, por exemplo, né? Como a falta de saneamento ou crise climática, em pressão real no Congresso? O que o cidadão consegue fazer? Ele depende mais de mobilização popular ou ele depende do deputado em si? Olha, a gente vive numa democracia cujo modelo é representativa. A gente elege os deputados federais para nos representar na casa, que é a Casa do Povo. A Câmara dos Deputados tem esse apelido, né? E por que a Casa do Povo? É porque, de fato, os deputados que estão aqui, os 513 nomes que chegam aqui por meio do voto, eles têm a obrigação de representar os interesses da sociedade. Eu vejo, Sábio, que a gente tem duas formas, né, enquanto cidadãos, na verdade 3, de participar ativamente da construção política da nossa sociedade. Certamente, votar de maneira consciente em bons nomes, naqueles que melhor representam as suas bandeiras, é a mais eficiente delas. A segunda parte é a, de fato, a da mobilização. Aí a gente tem nomes bonitos, como advocacy, litigância, nomes difíceis, mas para coisas muito simples, que é, depois que a gente votou, a gente precisa acompanhar esse representante. Não adianta só votar. Ele precisa ser reiteradas vezes lembrado de que ele está lá por meio da nossa escolha popular. Então, participar por meio de mobilizações online, aqueles que são de Brasília e que podem estar dentro da Câmara, faço esse convite a vocês, venham para dentro da Câmara. Todas as comissões são abertas à participação popular. Então você pode participar da Comissão de Saúde, da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Meio Ambiente. São formas de atuação, né? Pressiona com o seu cartaz, a sua própria presença, participa de audiências públicas. E paralelamente a isso, eu tenho um pensamento muito
próprio meu é de que também a gente precisa estar dentro dos partidos políticos. Porque a gente reclama, e eu compreendo essa reclamação, de que os nossos deputados não nos representam, ou que a qualidade do nosso legislativo é muito ruim, mas a sociedade, de forma geral, tem se afastado da realidade dos partidos políticos. E eu gosto muito de dizer, Sávio, que quando as pessoas de bem se afastam da política, a gente deixa o espaço aberto para as pessoas que não são necessariamente, né, de boa índole participar. Então, a participação dentro dos partidos políticos, ela é de suma importância pra gente também evitar que essas pessoas estejam lá nadando de braçada sozinhas, né? Perfeito. Bacana. E aqui sobre a realidade que a gente encontra quando elege um deputado federal, por exemplo, no sistema proporcional. Você sabe muito bem que às vezes a gente vota num candidato, mas o voto ele não vai somente naquele candidato, ele vai para uma legenda, ele soma para poder eleger uma cadeira diferente. Então eu queria que você explicasse por que você acha que isso confunde tanto as pessoas e o que elas podem fazer para poder ter um filtro. Então, eu sou uma entusiasta da democracia e do nosso modelo de representação, tá? O Brasil, como eu disse anteriormente, optou por uma democracia representativa e proporcional. No sistema proporcional é o que elege os nossos deputados federais. Vou tentar explicar de uma forma bem fácil para todo mundo entender. O sistema proporcional, ele faz com que a eleição seja uma disputa de grupo, mas também uma disputa individual. Então, no caso, a gente tem o partido que faz uma nominata, que é o quê? É uma lista dos candidatos que vão disputar naquela eleição para aquele cargo. E aquele grupo, aquela lista, tem que fazer um quociente eleitoral. O que é quociente eleitoral? O quociente eleitoral, a gente pega o número de eleitores do estado. O número de eleitores normalmente é inferior, ou sempre vai ser inferior ao número de habitantes do estado. Porque nem todos votam, né? A gente tem os idosos que não são obrigados a votar, mas a gente tem as crianças, as pessoas incapazes. Então, o número de eleitor, ele é proporcionalmente menor do que o número de habitantes. Para vocês entenderem, o Distrito Federal hoje tem quase 3 milhões de habitantes e a gente deve ter em torno de 1.800.000 votos. E aí, como é que a gente chega nesse quociente, sabe? O quociente nada mais é do que o número de eleitores dividido pelo número de cadeiras em disputa. Então, para a Câmara Federal, só para a gente dar um exemplo, a gente pega 1.800.000 e divide por 8, que é o número de vagas que a gente tem a serem cumpridas. E aí, o que a gente faz com esse quociente? Espero que eu não esteja ficando muito difícil de entender. Tá indo bem. A gente pega esse quociente e descobre esse número, o número fruto da divisão do número de eleitores pelo número de cadeiras. Vamos supor que esse número no Distrito Federal seja 200.000, né? Então, um partido só vai conseguir eleger um deputado se ele alcançar os 200.000. Mas esses 200.000 precisam ser obrigatoriamente feitos somente por um candidato? Não. Ele é a soma da votação de todos os candidatos que esse partido lançou. Ou seja, o partido pode lançar 9 candidatos para 8 vagas e esses 9 candidatos precisam juntos fazerem 200.000 votos para ter direito a uma cadeira. Por isso, o que acontece? Às vezes você vota na Raíssa, mas você queria eleger... Você votou na Raíssa querendo eleger a Raíssa, mas quem foi eleito foi o Sávio. Por quê? Porque dentro daquele grupo de 9 pessoas disputando aquele cargo, eles conseguiram conjuntamente fazer 200.000 votos, que é uma vaga, e dentre todos aqueles mais votados, o Sávio teve mais votos que a Raíssa. Quer dizer que o seu voto foi perdido? Não. Quer dizer que uma coisa importante para você prestar atenção quando você vota em alguém é saber em que grupo essa pessoa está. Porque às vezes você vota querendo eleger o A, mas acaba elegendo o B. Você perdeu seu voto? Não. Mas agora, ao invés de você cobrar do A, você vai cobrar do B, porque ele foi eleito para te representar naquela Câmara. Entendeu? É que tá fora das perguntas, mas minha língua coçou pra quem vai poder falar sobre. Não, pergunta. E essa polarização aí, como é que resolve isso? Porque quem tá escutando lá só tá pensando, tá, mas eu tô no meio de um sistema polarizado, onde se eu apoiar um partido, eu vou ter aqui uma tendência de estar apoiando um lado, o outro que está muito polarizado. E agora, hein? O fim da polarização depende única e exclusivamente da sociedade perceber que a resposta para os problemas do Brasil e da nossa cidade não está necessariamente no A ou no B, né? Não está nos polos, na radicalidade. A gente, enquanto cidadão, sabe, precisa entender que existem outras alternativas.
E não importa se você não gosta de A ou não gosta de B. O que importa é você, de fato, poder escolher e analisar quem oferece as melhores soluções para os problemas que doem em você. A gente acaba achando que a polarização é uma coisa sem saída e que ela força a gente a votar em um lado ou em outro, mas eu acho que a gente não deve escolher o nosso candidato com base em quem a gente odeia mais. E isso faz com que a polarização se perpetue. Eu vou votar contra cicrano, ou eu vou votar nesse aqui porque eu odeio o outro lado. Eu acho que a política, primeiro, não é para odiar ninguém. A política é o exercício de encontrar soluções conjuntamente, abrindo mão dos dissensos e buscando os consensos. Porque, Sávio, por mais que você esteja de um lado ou de outro, existe um meio termo comum, entendeu? É possível e é necessário que alguém do PT dialogue com alguém do PL. Porque se não existe esse diálogo, a gente perdeu a capacidade de fazer política. Então, assim, para quem tá ouvindo e quem entende que a polarização parece uma coisa que obriga a gente a tomar decisões com base em quem a gente não gosta, eu acho que a gente tem uma série de outras alternativas. Pra vocês terem uma ideia, quando eu fui candidata a deputada federal em 2018, eram 186 candidatos no Distrito Federal. Não é possível que só 2 lados tenham respostas, entendeu? A gente, enquanto sociedade, precisa pensar justamente nisso, em sair desses polos, porque o radicalismo não é bom pra ninguém, e procurar os nomes que, de fato, querem construir o que mais combina com a sociedade que a gente quer pra gente, pros nossos filhos, pros nossos pais, né? A gente precisa dessas alternativas. Interessante. É isso. Bacana. A gente não é refém da polarização, ela só existe porque a gente sustenta ela. Interessante. Agora, um tema muito interessante, que eu falei no início lá, que é o fundão eleitoral, né? Ele é polêmico. E como é que ele funciona em relação a de onde vem o dinheiro e quem que realmente paga a campanha de fato hoje, quando ela existe? Gente, eu acho que a gente precisa entender que não necessariamente porque pessoas fazem mau uso de coisas, as coisas por si só são ruins. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha é popularmente conhecido como FEFEC, que é esse recurso que paga, né, custeia as campanhas eleitorais no Brasil. Ele não é uma coisa ruim. A gente tinha um modelo anteriormente, sabe, que era um modelo na qual a gente poderia receber doações da iniciativa privada, por exemplo. Ou seja, a gente tinha pessoas eleitas única e exclusivamente com base no lobby econômico que acontecia dentro dessa casa. Então, assim, grandes grupos econômicos influenciavam diretamente a eleição. A gente fez uma escolha enquanto sociedade, que é de ter uma eleição financiada única e exclusivamente por verbas e recursos públicos. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. É o custo da democracia. É o custo da gente ter uma escolha baseada, em teoria, em plataformas políticas e não em influência do lobby do capital financeiro privado que tem seus próprios interesses. Agora, onde é que fica ruim essa história? Essa história fica ruim, ao meu ver, quando a gente tem uma discricionariedade, vou traduzir essa palavra que é uma palavra difícil, sim, um direito de escolha muito aberto para os partidos políticos sobre para quem e como esse dinheiro é usado. A gente tem, quando ele fica ruim quando ele segue mantendo um desequilíbrio entre os partidos. No caso, a gente tem partidos hoje que não recebem nada e partidos que recebem bilhões. Então a gente segue alimentando uma desproporcionalidade. E a gente tem um cenário que é muito ruim, é quando esse dinheiro que é público, que é pago por todos nós, porque ele é um percentual da receita da União, ou seja, que é um mix do PIB, dos lucros que o nosso país consegue, da arrecadação dos contribuintes, que no caso somos nós, é quando esse dinheiro ele é mal versado, ou seja, ele é usado de forma irregular. Eu não sou contra, eu acho que é o ideal para o Brasil, mas eu acho que ele pode ser melhor. Como ele pode ser melhor? Eu acho que a gente pode adotar no Brasil critérios mais específicos para o uso desse dinheiro e para a distribuição desse dinheiro para as candidaturas. Eu acho que a gente pode e deve sempre, aí eu faço aqui uma menção ao trabalho da Justiça Eleitoral, que tem sido cada vez mais habilidosa em acompanhar esse gasto público. E eu acho que a gente precisa, talvez, buscar outras experiências aí no mundo inteiro de como esse recurso pode ser melhor aplicado. Por exemplo, a Alemanha tem um sistema misto.
é um sistema de financiamento eleitoral que é privado, mas também público. No caso é o seguinte, o dinheiro público, né, que é como se fosse o nosso FEFEC, ele chega para as candidaturas ao passo que essas candidaturas conseguem mobilizar privadamente a sociedade. Então é o seguinte, eu sou candidata. Hoje não existe a doação, que é possível? Mas a doação é só de pessoa física, até 10% da renda do ano anterior declarado na Receita Federal. A gente estava falando de volumes de doações antigamente muito grandes, feitos por CNPJ, e hoje é totalmente proibido no Brasil. Só quem pode fazer doações para campanhas são pessoas físicas. Isso já foi uma limitação muito grande dessas doações. Então você está considerando que é um pequeno percentual em relação ao que precisa? Não tem como ser puxado só com isso. Entendeu? O ideal é que fosse um modelo híbrido, como é na Alemanha. Como eu estava dizendo, na Alemanha, a Raíssa, por exemplo, lança sua candidatura e ela consegue arrecadar com os amigos dela 10 mil reais. O sistema público, ele dobra esses 10 mil reais. Ou seja, não é uma distribuição sem regra, é uma distribuição que o partido recebe bilhões, o outro não recebe. É uma distribuição com base no impacto que aquela candidatura consegue promover na sociedade. Então eu acho que o FEFEC, por mais que ele seja uma conta cara, que tenha ficado cada vez mais cara, eu ainda acredito que é um ótimo modelo. Ele só precisa ser melhorado, né? A gente precisa ter mais controle, a gente precisa ter mais rastreabilidade do gasto, a gente precisa fazer com que a gente tenha ferramentas de distribuição maior desse recurso. A gente não pode ficar pegando um recurso público e mantendo as grandes oligarquias políticas, né? Porque o cara que tem bilhões, ele segue se perpetuando. Como fazer esse dinheiro deixar a própria disputa mais equilibrada? Porque isso não acontece hoje? Porque hoje acontece. Quem tem mais representatividade como partido vai ganhar mais bolo e por aí vai, fica. Não é ruim, porque quem tem mais representatividade, em teoria, tem mais relevância dentro da sociedade. O problema não é esse. O problema é os partidos, como eu disse anteriormente, a gente precisa estar dentro dos partidos. O problema são os partidos terem caciques que vivem mandando e desmandando e que decidem o destino desse dinheiro, que não necessariamente é o melhor para a representatividade política. Perfeito. Eu não sou contra. Uhum. Não mesmo, assim. Vou insistir no assunto do partido, né? Da importância do partido hoje para a sociedade, né? Uhum. O partido realmente ele importa ou só o candidato? Para um eleitor comum, por exemplo, que ele sabe que a importância dele tem a ver também com a ideologia, o histórico do partido, que antes de escolher o deputado ele vai pensar muito bem antes de estar ali dando o voto dele. Então, quais são os filtros que um cidadão pode ter e que deveria observar para conhecer a verdade de quem realmente está votando? Infelizmente, os partidos políticos ao longo da história do Brasil tiveram um processo de fragmentação ideológica. Eles viraram meramente um cartório de documentação e se perdeu muito, Sávio, a questão da ideologia e da agenda política programática. Perdeu-se nesse processo o programa partidário, que é de fato aquele documento que norteia e que que faz com que todo mundo que está naquele partido pense mais ou menos parecido. O ser humano, de forma geral, Sávio, ele é gregário. O que isso quer dizer? O ser humano gosta de fazer parte de grupos. E os partidos políticos, por muito tempo no Brasil, eles davam eles retribuíam esse sentimento da sociedade, que era reunir pessoas que pensavam politicamente parecidos em uma pauta que fosse a educação, o trabalhismo, o meio ambiente. Infelizmente, por até uma ausência maior da nossa sociedade de participação real, como eu disse, esses partidos viraram um balcão de negócio. E hoje é difícil você ter muita clareza no qual é o programa de partido. Tem partidos que existem no Brasil que a gente não sabe nem qual que é o projeto deles. Graças a Deus eu faço parte de um partido que é muito claro para a população que é um partido ambientalista. Mas os partidos programáticos, que são esses que têm programas muito claros, como o Partido Trabalhista, como o Partido Socialista, eles têm se perdido um pouco para partidos que não dizem nada, né? Esses partidos do Centrão, o que significa PSD? Enfim, né? Não é uma crítica, mas é uma realidade. O que eu acho que a gente tem que fazer enquanto sociedade? Mais uma vez, os partidos, eles são o que nós somos.
quando nós estamos dentro dos partidos e a gente consegue impor, enquanto sociedade, o que a gente quer e como a gente quer que as coisas sejam feitas nessa instância que é o partido político, a gente naturalmente melhora as candidaturas. Hoje, no Brasil, a gente tem uma série de partidos que são partidos meramente de aluguel. A pessoa entra no partido só para ter a legenda, porque não existe no Brasil uma candidatura independente. Você não pode ser candidato no Brasil sem ser vinculado por um partido político. E aí a questão do recurso também, não tem como você ter recurso sem você estar em um partido político. Isso é bom ou ruim? Eu acho que é bom se o partido for bom. Eu acho é importante a gente conversar assim, de forma clara, para entender que o problema não é termos ou não partidos. O problema é como estão esses partidos hoje. E aí eu conclamo quem está nos assistindo a fazer parte da vida dos partidos políticos. Porque, mais uma vez, a gente deixou de fazer parte e aí os lobos tomaram conta dos galinheiros. A gente deixou ali pessoas que têm interesse meramente econômico, de ganhar dinheiro, de fazer negócio, e deixamos de discutir as ideias que são, de fato, importantes para a sociedade. Tô entendendo que você tá chamando a sociedade para participar. É isso, venham. Quanto mais pessoas estiverem dentro dos partidos, eu tenho certeza que melhor os partidos ficam. Bacana. E aí eu sei, né, você falou aqui que foi candidata em 2018, né? E é uma mulher forte sobre o assunto que a política hoje está falando, que representa não só a mulher em si no partido político, mas também num partido que defende uma pauta ambientalista, né? Que a gente conhece. E quais são as maiores barreiras não financeiras aí que, tipo, preconceito, estrutura, que o sistema impõe, especialmente para quem tentar, no caso, entrar na política sem um sobrenome tradicional, por exemplo? Eu fui candidata em 2018, eu sou uma pessoa comum, filha de servidores públicos, que é uma grande parte, né, da nossa cidade, vem de pais que trabalham na administração, enfim. Sou jornalista de formação, sou mãe, fui mãe solo, nunca imaginei que eu ia trabalhar na política, não sou herdeira, não tenho esse sobrenome político tradicional que grandes famílias têm, que são as oligarquias políticas partidárias no Brasil. Mas eu acho que existem oportunidades, sabe, Sávio? O que a gente tem que entender é que a gente não é candidato de si próprio. Quem tá querendo disputar, quem tá querendo participar, é importante que a gente entenda que a gente precisa mobilizar a sociedade e que as pessoas levam a gente a ser candidato. Depois da minha experiência de 2018, como já era mãe, muito jovem, ambientalista, eu pude perceber que os maiores entraves, certamente para a política, principalmente para mulheres, é a extenuante carga que a gente tem de trabalho e de vida. Você, como pai solo, tá no mesmo lugar que eu tive nesse momento, que a gente tem que dar conta de prover financeiramente uma casa, a gente precisa cuidar de pessoas que são tuteladas a gente. Então, fazer política daí é uma terceira atividade, normalmente não remunerada. Então, isso é um entrave muito grande. Mas eu acho que ele é um entrave, mas ele não é totalmente impeditivo. Porque a gente tá fazendo também, sobretudo, pelos nossos filhos. Então, eu gosto muito do seu trabalho, que você fala muito de legado, e talvez o legado que eu esteja dando para as minhas filhas é delas olharem para mim como mulher e falar assim, pô, é difícil, mas a minha mãe tá correndo atrás do sonho dela. Então, existem os entraves sim, é difícil, mas mais uma vez, existe esse espaço. A gente, entrando nos partidos políticos, a gente consegue construir essa trajetória lá dentro também. Os partidos precisam de gente como a gente, sabe? Até para que eles tenham um choque de realidade e não desanimar, porque é isso, assim, a gente nunca perde numa eleição, sabe, Sávio? A gente sempre cresce, a gente sempre ganha. E eu disputei em 2018, espero disputar em 26. E eu conto com os amigos e com esse grupo de pessoas que pensam o mundo como eu e que me levam a ser candidata em nome deles. Então, eu acho que é isso, é se arvorar nos nossos grupos da sociedade e entender que a gente pode contribuir com essas discussões. Bacana, queria te agradecer, né, pela contribuição. Se você quiser falar mais alguma coisa, tá à vontade pra gente finalizar. Eu queria agradecer o convite e dizer que a gente fica muito preocupado quando a gente pensa em fazer política, porque a gente sabe que hoje a política ela é basicamente exercida no nosso país por homens brancos, ricos, empresários, e a gente acaba se condicionando a acreditar, Sávio, que somente essas trajetórias são trajetórias de sucesso e que merecem ocupar um espaço na política. E hoje eu tenho muito claro para mim
que todos os perfis e todas as histórias são ricas e contribuem de alguma forma para o saber e para o fazer da política. Eu como mãe, como mulher, como uma pessoa que está ralando, que quer prosperar na vida, como a maioria de todos nós quer, que sabe o valor da educação, que quer um meio ambiente preservado, porque a gente entende que se não for por esse caminho a gente talvez não tenha futuro para os nossos filhos. A nossa trajetória é tão rica e tão valiosa como a desse empresário de sucesso que a gente colocou na nossa cabeça que é quem de fato deve fazer política. E não, quem de fato deve fazer política somos todos nós. Somos nós que somos pais, somos professores, somos os ambientalistas, os povos indígenas. Todas essas representações são importantes. A política no Brasil, ela tem que ser mais plural, justamente para ela ser representativa como a gente merece. E é isso. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar seu like aí. Curta, comente também o que você achou desse conteúdo. E também se inscreva no canal, participe com a gente dessas nossas conversas aqui, mande seu contato pra gente. Enfim, nós estamos abertos à conversa. E é isso aí, nos vemos no próximo conteúdo. Abraços!